Então, a gente começa o Porque Será no SEMA e o tema de hoje que a gente vai falar vai ser exercício físico. Então, assim, a gente já teve outros temas, né? Como eu falei para vocês, infecções sexualmente transmissíveis, onde vocês podem usar pelo panfletinho aqui o PrEV-ST e o HPV Quiz, que são dois aplicativos que a gente já ganhou até prêmio com eles. E hoje o tema vai ser exercício físico. Como nossos assuntos são variados porque somos da saúde, né? Então, assim, vários assuntos relacionados à saúde. Então, para a OMS, a gente recomenda de 150 a 300 minutos de atividade física moderada de intensidade por semana, né? E aí, para adultos, 60 minutos de atividade física aeróbica por dia, e para criança e adolescente também isso pode variar. Então, o que acontece? A criança ela acaba fazendo mais exercício físico, né? Porque corre, brinca e tudo mais. Aí a pergunta é, vocês fazem atividade física? Vocês jogam bola, jogam vôlei? Então isso é uma coisa interessante, né? Isso aí. Então já é alguma coisa. A atividade física é dormir, né? E caminhar? Vocês caminham? Então vamos lá, vamos às questões. Tem que correr, que a professora vai dar a revisão ainda. Ó, exercício físico são atividades planejadas que têm o objetivo de melhorar a estrutura muscular e a flexibilidade e o equilíbrio, né? E aí, obviamente, todo mundo vai responder que sim, né? Sim. Agora vamos para a próxima. 2. Quais são alguns dos benefícios de realizar atividade física? Manter bem-estar físico e emocional, aumentar a dor, musculatura, diminuir a massa muscular. Só pode ser A, né? Depois no final fala tanto. Tá muito difícil. Mas a ideia é passar a informação que vem a seguir, que é essa aqui, ó. O exercício físico, ele produz várias substâncias no nosso organismo, endorfina, serotonina, e essas substâncias, elas depois vão trazer um bem-estar, você vai se sentir muito bem. Agora, quando vocês estão novos, tudo muito novo, tudo é maravilhoso, tudo faz bem. Mas depois que na vida adulta, esses hormônios eles vão ser essenciais para o bem-estar. E aí, por isso que agora vocês têm que criar o hábito de fazer exercício físico para durante a vida continuarem a fazer. E depois é brabo, hein? Criar o hábito. Então vamos lá, ó. Os idosos podem realizar exercícios físicos? Não? Sim, com avaliação? Sim. Isso aí. Isso aí. É isso. Isso mesmo. Então, certa resposta. Os idosos podem realizar atividade física, basta consultar a situação atual de saúde. Tem que ver, algumas pessoas, por exemplo, têm problemas do coração. Aí elas não podem fazer determinados exercícios. O idoso, por exemplo, é importante para ele fazer musculação, mas não a musculação maromba, a musculação para poder fortalecer os músculos, para manter o cálcio nos ossos, para ele não ter quedas. Então isso é importante, até porque não pode levantar muito peso quem tem pressão mais alta. Da mesma forma também que quem tem pressão baixa e desmaia com calor e tudo mais, também não deve ficar levantando muito peso, tá? E todo adolescente tem que fazer o acompanhamento. Então, repare que o mais importante não está na pergunta, e sim na explicação depois. Então, presta atenção. Então, vamos lá para o próximo. Eu estava falando da palestra que ele já deu aqui sobre coisa do Gustavo aqui. Não era isso, Gustavo? Ela estava interessada em saber. Entendi. O Gustavo não veio hoje. Nem o Kevin. Então, vamos lá. Caminhar até o mercado e pedalar são formas de realizar exercício físico? Sim. Por isso que é importante. Então, são atividades do dia a dia, mas é um exercício físico? Sim. Por quê? Porque você está se movimentando. Então, é importante. Às vezes as pessoas reclamam assim, porque eu moro numa ladeira. Tem um estudo que mostra, por exemplo, quem mora na Itália, Portugal, que sobe muita ladeira, idosos que vivem muito tempo, porque esse exercício cardio para eles é muito importante. Subir a ladeira, olha só, uma coisa simples, mas eles fazem todos os dias. Vão comprar pão, vão fazer alguma coisa, vão no mercado, vão na igreja. Sempre está fazendo atividade física. Guarda o papelzinho para levar para casa e não joguem fora. Então existem muitas formas de fazer exercício físico. Andar de bicicleta também é uma delas. O que eu vou sentir se eu estiver fazendo exercício físico em excesso? Dor, tremor e cansaço? Disposição física e mental? Falta de... Então, se eu fizer exercício em excesso, então
Por isso que não estão nem lendo, né? Ó. O que vou sentir se eu estiver fazendo exercício em excesso? Dores, tremores e cansaço, né? Então o corpo ele requer um tempo para você repor. Então, por exemplo, aqui parece que não tem ninguém que é viciado em academia, desesperado, mas você precisa de um tempo para poder o seu corpo recompor, crescer as fibras musculares, para você conseguir ter realmente aquela força ali. E lembrando que tamanho não é documento, né? A gente viu isso até em outras palestras também que estava. Tem um meme na internet muito interessante do martelo de Thor. Não sei se vocês viram isso na Europa. O cara pegou um martelo de Thor muito pesado mesmo, de aço lá ou de ferro fundido, não sei. E aí várias pessoas tentaram pegar o martelo, inclusive os super marombados. Ninguém conseguia levantar o martelo. Aí veio um cara com a musculatura praticamente normal, só era definido, conseguiu levantar o martelo. O que mostra isso? Que o tamanho do músculo não quer dizer que ele seja forte, né? Porque a fibra muscular importante, boa, é aquela que tem uma fibra que ela tem mais força, e não aquela fibra que está cheia de água, que às vezes é anabolizante, é um monte de coisa que faz a pessoa inchar. Então, esse tamanho não é documento, e sim a qualidade da fibra. E essa qualidade a gente consegue como? Com suplementos adequados, que seria alimentação saudável, dormir bem, né? E dar tempo para o organismo se recuperar. Então o corpo requer um tempo para repor. 6. O que são pessoas sedentárias? Essa daí todo mundo sabe, né? Aquela que não realiza atividade física. Só malha a mão aqui, ó. Então, e se uma pessoa ela faz caminhada todo dia, mesmo ela indo só para a faculdade ou só para a escola andando, ela é sedentária? Não. Porque vocês acabaram de dizer na outra questão que quem se movimenta não é sedentário. Então, sedentários são aquelas pessoas que não fazem atividade física regularmente. Você, minimamente, 3.000 passos por dia. Tem estudos que dizem que menos que isso já resolve, né? Mas aí é melhor a gente pegar esses 3.000. Então, 3.000 passos seria para você não ser sedentário. E hoje em dia tem vários relógios, né, que mensuram isso. Às vezes nem o relógio, o próprio celular mesmo, ele já computa isso pra gente. Então, assim, interessante que você já sabe muitas coisas desse tema. O que é comum acontecer com pessoas sedentárias? Obesidade, diminuição da musculatura, diminuição da gordura corporal, perda de peso. Então obesidade, diminuição da musculatura. Então o que acontece? A pessoa... Oi? Não, pode falar. Minha irmã obesa, né? Do quarto pro banheiro, do banheiro pra cozinha, pra comer. Então, com o tempo, o que vai acontecer? Você já deve ter estudado em biologia aquela coisa da lei do uso e desuso. Não serve, né? Porque já foi refutada, mas a musculatura é assim. Se você não usar, assim como o momento agora de vocês usarem mais o cérebro de vocês, para poder desenvolver o máximo de conexões e serem adultos bem inteligentes. Mesma coisa com a musculatura, você tem que usar ela bastante. Se você não usar, ela atrofia. Então chega um momento que você não consegue fazer nada mais. E o próprio coração também se atrofia, e ele é um músculo. Então você precisa fazer o coração também funcionar. Já viu aquelas pessoas que sobem a escada e ficam com falta de ar? Porque o coração já está, entre aspas, fraco. Então você tem que treinar o coração também, fazer exercício. Antigamente era uma de pessoas com mais idade. Hoje a gente vê muitos jovens, assim, porque os jovens estão muito sedentários. Os jovens cada vez mais sedentários, e isso daí é um problema, a falta de ar, né? Vamos lá então, aqui ó, vocês já acertaram, só explicando. Ao ter o estilo de vida sedentário, o indivíduo não vai gastar todas as calorias que ganha na dieta. Então, se a gente consome lá 2.000 calorias por dia, você não vai gastar isso vai acumular. E vai acumular na forma de gordura. Tá? Então, isso é importante. Aí, outro dia, a gente fala da alimentação saudável. Podemos fazer exercícios de intensidade, né? Na intensidade que acharmos melhor, ou seja, a gente pode fazer exercício com a força que a gente quiser? Não, precisamos adaptar o exercício à nossa condição atual, né? Então, isso daqui é uma coisa importante que vocês acertaram também. O que acontece? Às vezes, a pessoa ela quer ganhar massa muscular,
ela quer ficar forte de qualquer jeito, mas esquece que ela é um adolescente ou tem um corpo muito frágil para poder pegar aquele tipo de peso. Aí o que vocês observam? Aqueles acidentes na academia. É osso partindo, é peso caindo em cima de cabeça, é gente desmaiando, já viu? Gente vomitando até, porque faz tanta força com a barriga às vezes, aí vai e vomita. Então assim, é importante a gente ter um acompanhamento e saber que o exercício é bom, mas quando ele é feito de uma forma adequada. Então, o que conta muito é a gente ter uma dieta adequada, o peso seu está adequado e a integridade das articulações também. Uma outra coisa que todo mundo sempre fala, a questão da imagem corporal, que vocês sempre falam relacionada ao exercício, é que às vezes a pessoa ela pode estar um pouquinho acima do peso, mas ela tem todos os exames de sangue dela, colesterol, né, gordura, glicose, ela está bem, né, a pressão. Então, às vezes, a pessoa, pela genética, ela tem um porte mais forte. Outras, pela genética, tem um porte de ser mais magrinho. A vida toda vai ser assim, né? É bom a gente olhar os familiares para ver a herança genética. Quase acabando. É importante consultar um profissional de educação física? Para quê? Não, só atrapalha. Sim, para realizar exercício na intensidade certa. E C, sim, para adaptar a dieta. Então, só pode ser a B, né? Porque a educação física não vai lidar com a dieta, e sim o nutricionista. Então, com a intensidade de exercício e a forma que se exercitar, a gente vai ver isso com o professor de educação física. Ele vai dizer, ó, para você melhor esse tipo de exercício agora, não o outro. Então, você vai adaptando e você vai conseguir um melhor rendimento. Posso realizar caminhada com qualquer calçado? Não. O ideal é qual? O ideal é qual? É qual a letra aqui? E a B, né? Que amortece os impactos. Hoje em dia, a maioria dos tênis já tem essa sola que amortece, não aqueles de... Então, aqueles tênis que são muito baixinhos, igual esse daí, machuca muito o tornozelo, esse tendão atrás. O ideal é que tenha pelo menos uns 3 centímetros de salto atrás. A maioria dos tênis tem. O tênis que a escola deu é um tênis... Se vocês olharem, a maioria dos tênis tem. A maioria tem aqui, ó, esse salto. E isso aqui é importante porque amortece. É geralmente borracha ou então um EVA. Então, ó, 43, né? Então vamos lá, tem que ser 43. 43 é difícil de achar. Então, a nossa... eu já sei porque eu sofro com isso. Aí eu, às vezes, tenho que comprar 44. Mas eu... 44 às vezes acha mais fácil. Porque o 43 é tipo... É um 42 folgadinho, aí todo mundo quer. Então, a nossa frequência de refeições é modificada pela prática de atividade física. E aí? A nossa frequência de refeições é modificada pela prática de atividade física? Sim. Geralmente temos mais vontade de comer? Não. Comemos com a mesma frequência? Sim. Sentimos menos fome? Então, isso daí, a resposta que vocês falaram é mas isso depende muito de pessoa para pessoa. Entendeu? Por exemplo, você come... Então, aí é que tá vendo? Tem gente que tem esse gatilho, porque lembra que eu falei para vocês dos hormônios? Os hormônios, a endorfina, da satisfação em bem-estar, a serotonina, esses hormônios, eles geralmente, quando eles são produzidos em grande quantidade no nosso organismo, eles diminuem a fome. Mas o gasto energético é maior, a pessoa às vezes acaba comendo mais, aí vocês acertaram essa questão. Entretanto, como eu falei, isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que elas, assim que acabam de fazer exercício, elas têm muita sede, elas não têm fome. Aí vão ficar 1, 2 horas, depois é que vão comer. Então, sono. Quem aqui pratica atividade física? Quem faz exercício físico? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual? Assim, qual atividade? Futebol, correr, academia. Se eu falar A minha, posso falar. Você não tira chupou, a gente está
vocês não podem aparecer nas redes sociais, então não tem problema não. Então vamos lá. Tira, faz assim, ó. Então vamos lá, essa daí vocês acertaram. Aí a professora vai sair. Tá saindo, Fabiane, não tá? Vai dar um sorrisão. Não, mas é pra ela sair mesmo. Ela não tá foto. Coitada da professora. E eu toda hora chamando ela com o nome errado. Já foi. Então vamos lá. O que é musculação? Pode passar aí, obrigado. Não. Tirou pouca foto. O que é musculação? Agora eles conversam, vamos lá. O que vocês acham que é musculação? Musculação é o quê? Depois a gente conversa. Musculação é o quê? O que é musculação? Você vai me divulgar da musculação. Exercício de força que usa vários pesos. Exercício de corrida. Exercício concentrado que usa vários músculos sem pesos e com vários movimentos. Pessoal, de aula de português, ó. O que é musculação? Interpretação de texto. Exercício de força que usa vários pesos, aí tem gente falando C. Concentrado muito sem pesos e sem com vários movimentos. É a A, né? Eu falei que era A. Isso aí. Julgaram ainda. Então na musculação, Julgaram ainda. vários pesos são utilizados. Mas eu falei pra vocês, tomar cuidado, porque, por exemplo, agora uma coisa é assim, você tem aqueles pesos em casa que o pessoal faz já viu? De cimento, com madeira e tal. Todo irregular, peso diferenciado. Tem que tomar cuidado com aquilo ali, que pode quebrar, alguma coisa assim. Mas Aqui, secretária. existe o exercício que você pode fazer com o peso do seu próprio corpo, né? Inclusive na época... Isso, abdominal é um dos exemplos. Mas existem vários outros. Barra, agachamento, né? E é importante te lembrar que esse peso do nosso corpo, ele já é bem grande. Então, você tem que conseguir sustentar o peso do próprio corpo. Tá acabando, só faltam duas. Vamos lá. A musculação pode ser feita por qualquer um? Não. Claro que pode. Não, sim, depende. Acho que gosto não. Ali, cara. Ali basta ter idade suficiente, é um acompanhamento profissional. Não, essa é a mais completa, né? Não é qualquer um, você tem que ter ciência, não é qualquer um. Isso aí. Eita. Opa! Então B. Certo, ó. Então vamos lá, ó. Qualquer pessoa pode praticar musculação. Basta ter pelo menos 16 anos e ser devidamente orientado. Então, porque a gente sabe, o adolescente ele pode praticar atividade, mas aí você... Então, não é aconselhado, mas se você tiver acompanhamento, porque o que acontece? Você pode ter 15 anos e ter um corpo de uma criança ainda, mas você pode ter 15 anos e já ter um corpo de adulto. Então tudo tem que ser adaptado ao seu... Entendeu? Aí, outra coisa também, ver a carga, ver o que as pessoas podem fazer de atividade extenuante, por exemplo. Quem é muito magro, aquilo que eu falei, não vai poder correr muito no sol, não vai poder levantar muito peso. Tudo tem que ter acompanhamento. Tem uma questão também, Jorge, assim, do adolescente, pré-adolescente, que ele não pode ter sobrecarga nos ossos, não é isso? Sim, então. Influencia no crescimento. Isso, eu não ia nem falar desses detalhes aí, porque vocês estão falando pra caramba, mas é uma coisa interessante. Gente, Um momento de... Isso é uma corrente que diz da fisiologia que enquanto você está crescendo, você está com a Gabriel, vocês estão com uma parte do osso chamada epífise. A epífise óssea ainda está aberta. Então o que acontece? Aquela parte do osso ainda está crescendo. Então se você tira a energia do seu corpo para outras áreas, bota para o músculo, bota para poder correr, fazer um monte de coisa e tal, você não vai se desenvolver o suficiente, né? Crescer o suficiente. Enquanto que as atividades normais, a outra corrente diz que não tem nada a ver. Por exemplo, a criança ou adolescente, o que ela tiver que crescer, ela vai crescer, mesmo ela correndo. Mas a gente está falando de exercício aqui, que seria um exercício como se fosse atleta profissional. E aí isso daí realmente provoca um desgaste antecipado, né? E aí o adolescente ele tem que treinar a capacidade dele de coordenação motora, jogar bola, vôlei, né, o espaço, andar de bicicleta, porque ele está crescendo e o corpo vai se adaptar às condições novas do tamanho do corpo dele. Quer ver aquela parte do estirão?
Tem um momento que você vai crescer o máximo. Comigo foi 14 anos, eu cresci tudo que eu tenho hoje de altura, 14 anos. Então você ia brincar de esconde-esconde em algum lugar, entrava atrás da geladeira, de repente você não dá mais atrás da geladeira. Do nada. Então o que aconteceu? Porque o seu corpo cresceu, agora a sua mente ela tem que se adaptar àquele novo corpo. Mesma coisa com o exercício. Então o tempo todo você está jogando bola, você vai saber exatamente onde pegar a bola quando ela vir na sua direção. Porque você está se adaptando, né, àquele tamanho ali do seu corpo. E é isso que a professora falou. É importante a gente ter um desenvolvimento adequado, alimentação saudável, dormir bem e não sobrecarregar. O que é esse sobrecarregar? É você não fazer exercício extenuante, pesado demais, que pode atrapalhar seu crescimento e desenvolvimento. Mas existe outra corrente que diz que pode sim, tendo acompanhamento. Então, uma curiosidade inútil, é por isso que os jogadores de futebol se aposentam cedo. Que o desgaste na musculatura, desgaste articular, né, os batimentos cardíacos, que tem uma corrente também que diz que a gente tem um número de batidas de coração durante a vida. Então você imagina, o cara que passa a vida inteira correndo, ele vai viver menos, segundo essa corrente. Mas a gente percebe que isso não tem muita relação, né? Porque, por exemplo, Pelé jogou bola há muito tempo aí e também morreu bem velhinho. Então a gente... Na verdade, de cada um, né? Depende de cada indivíduo e de estilo de vida, né? Então vamos lá, próximo. 14, agora só vai faltar uma, hein? É recomendado as pessoas idosas realizarem exercícios físicos em qual intensidade? Moderada ou suave? Moderada. Então, erraram. Suave. Eu acertei. Deixa eu voltar aqui. Opa, essa aqui é a 15. Deixa eu voltar aqui. Então, o ideal, vamos ver se está certo, é que os idosos realizam de leve a suave. Então, assim, você vê aqui os idosos fazendo alongamento, tá estichuando, dessa forma há como diminuir a lesão óssea e muscular. Até aqueles pezinhos que eu falei para vocês que eles têm que fazer da musculação, tem que ser uma coisa leve, né? Às vezes pedalar. Então, isso daí é importante. Agora a última. A prática de atividade física promove saúde em quais níveis? Somente físico, físico e mental? Praticar exercício não promove saúde. Isso aí, a gente viu, né? Que o que acontece? Produzem vários hormônios. Esses hormônios são positivos para a gente. Então, a endorfina, a serotonina, a dopamina, elas fazem com que a gente diminua a ansiedade, estresse, né, e aumenta a autoestima da gente. Então é importante sempre fazer exercício. O que é obesidade? É uma doença causada somente por alimentação ruim e desbalanceada? É uma doença em que a pessoa tem excesso de gordura? É um distúrbio que atinge pessoas que fazem regime frequentemente? B de boboca? É uma doença que a pessoa tem excesso de gordura? Acertaram. A obesidade acontece principalmente como uma dieta não saudável, né? E aqui você vê um homem grávido, ó. Tá vendo? O fígado dele engravidou. Isso aqui é o excesso de calorias vazias. É álcool, biscoito, macarrão, arroz, tudo que tem massa. Álcool. Então, se você come arroz branco direto, junto com outros carboidratos, engorda sim. Agora, se você só come um arroz, não. Considerado neutro para mim. Então, arroz com cerveja é ótimo, né? Aí eu vou te falar, você faz o seguinte, você vai na loja do Japão, compra saquê. Aí você já vai tomar o álcool do arroz. Lembrando que o álcool, a gente falou aqui na primeira atividade, acho que vocês não estavam, que quem faz consumo de álcool regularmente é alcoolista, que antigamente chamado de alcoólatra. Então, quem faz consumo de álcool com regularidade. Então, acertaram, dieta ruim, né? Sedentarismo leva à obesidade. Então, aqui acabamos o jogo do SEMA. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou postar lá nas redes sociais. Dúvidas? Palmas para vocês!